eu aqui, minha escudeirinha junto, né? Pessoal, tem uma pergunta que eu recebo muito. Como que era eu na infância com TDAH? Na verdade, na minha época, o TDAH ele não era muito conhecido, tá, gente? Minha mãe me levou em neurologistas, então as pessoas não sabiam o que eu tinha. Eu tinha uma certa energia, esticava, ficava nervosa desde berço, desde com 6 meses de idade, muito agitada, e enfim. Só que minha mãe, ela é uma pessoa que tem todas as características de um TDAH, e vou falar, viu, gente, bem avançado. E a minha casa é uma casa agitada, de pais workaholics, pais produtivos, pais mente criativas, pais que não gostam muito de tudo, eles não são muito encaixotados, meus pais. Meus pais, eles são muito mente abertas. Minha mãe, mas quando eu falo mente aberta, não é que sejam pessoas extremamente livres, né? Mas são pessoas assim que filho inteligente pra eles não é que não significa com nota, tá, gente? Eles não eram muito viciados em notas, apesar de eu ser filha de uma professora e de um empresário. Mas eu sempre cobrei muito de mim, porque meus pais se cobravam muito, né? Eles eram ótimos pais, eles cobravam, meu pai cobrava muito trabalho, meu pai trabalhava muito. Ele se cobrava, minha mãe tinha 2 trabalhos, além de cuidar da gente, né? Ela trabalhava meio período num colégio, depois a gente tinha um supermercado, e a supermercado a gente tava junto com ela, né? Então ela tava sempre trabalhando bem, fazendo tudo que ela fazia bem e junto. Bem, gente, quando eu falo é bem dentro da característica de uma pessoa hiperativa, né? Minha mãe era sempre comunicativa, brincalhona, hiperativona e etc. Enfim, a minha infância foi fácil porque eu vim de uma família fácil. Eu posso dizer isso. O que é uma família fácil? Se eu quisesse brincar o dia inteiro e voltasse todo sujo, minha mãe ria, me abraçava e falava, tem que limpar. A minha babá, ela tinha um horário certinho de fazer minhas tarefas. Então, quando minha mãe saía para trabalhar, tava minha babá me ensinando a fazer tarefa, aquele silêncio, uma organização total, e já era regra para mim que eu só podia brincar depois da tarefa. Então, eles colocavam uma rotina certa. Então, a minha infância, ela foi muito bacana. Eu não tinha problemas em aprendizagem, eu não tinha transtorno, eu não tenho transtorno de aprendizagem, eu tenho transtorno de inquietação, né? Eu tenho hiperatividade, eu tenho transtornos de desatenção. Mas como as respostas, gente? Vamos falar, na infância, as provas são muito objetivas, então pra mim era muito fácil. E me manter sentada era muito rápido, eu resolvia tudo muito rápido. Então, até eu posso dizer que na nossa época falava 4ª série, né? Que era o máximo, hoje até o 5º ano, né? Hoje até o 5º, né? Até na minha 4ª série eu não tive problemas. Eu tive problema de comportamento, de a Fernanda estar esticando. Um dia eu vou explicar pra vocês o que é esticar. A Fernanda tá conversando, a Fernanda tá andando na sala de aula. Só que eu era uma boa aluna, do que um professor entende ser bom aluno, que é tirar boas notas. O meu a minha dor em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade começou mais na adolescência, apesar, foi até quando eu comprei o livro, né, que eu falo pra vocês, apesar de não ter tido maturidade nem acompanhamento para isso. Hoje, trabalhando com isso, eu vi o quanto eu sofri na minha adolescência. Mas a adolescência é um papo para outro assunto. E também para outro vídeo. E também na minha época, né, gente, vamos conversar aí, na minha época de infância, minha mãe, a gente tinha uma casa que eram 2 lotes, então minha mãe colocava um joguinho que a gente chamava de Speedball. Esse Speedball eu gastava toda a energia, ou seja, eu chegava, gastava energia no colégio, gastava energia dentro da minha casa. Minha mãe abria, a gente tinha 2 portões, né? A gente tinha a casa que era do lado do nosso supermercado e tinha um portãozinho da outra rua. Minha mãe abria aquele portão e a minha babá tudo junto, né? E ficava aberto, então ficava cheio de amiguinhos. Eu tinha mais amiguinhos homens, mas ficava cheio de amiguinhos, eu brincava de tudo. Lá em casa tinha mesa de sinuca, que era pro meu pai, mas eu brincava na mesa de sinuca. Tinha Speedball, eu brincava de queimada, então a minha hiperatividade era muito gasta na minha infância. Hoje, que é coisa muito difícil, né? Não dá pra comparar a tolerância à minha hiperatividade e meu agito, baseado nos meus pais que também são agitados e gostam de ser assim, numa casa que é totalmente ampla, numa época em que eu podia brincar na rua, com hoje, nós pais sobrecarregados, filhos criados em apartamento, não tendo toda essa liberdade. Então, o que eu posso dizer é que a minha infância foi mais fácil, não precisei de tomar medicamento, apesar da minha mãe averiguar, buscar em neurologistas o que eu tinha, né, e não ter tido respostas, né, porque os exames que faziam eram exames, né, e não existe marcador biológico pro TDAH, então a gente não sai no exame. Certo, meus amores? Então, muita gente me pergunta, espero que tenha ajudado, tá bom? Muitas crianças TDAHs, que possuem pais também TDAHs, que sabem lidar bem com essa hiperatividade e não tiram tantas notas ruins na sala,
possivelmente vão descobrir o TDAH em algum outro momento da vida, numa fase de uma vida adulta. Ok, meus amores? Tudo depende do nosso ambiente e depende da forma como estamos levando a vida, que isso pode ser mais detectado. Um beijo grande e um bom dia.